Vamos falar de solitude como disciplina espiritual? Como praticar a disciplina espiritual da solitude? A diferença entre solitude e solidão? E por que a gente deve praticar a disciplina espiritual da solitude? E quais são as vantagens da prática da solitude na vida espiritual? E vamos ver exemplos de grandes cristãos e o próprio Jesus que nos são incentivo, inspiração para a gente praticar a disciplina espiritual da solitude. Então vamos começar. Sabe muito bem como nos dias de hoje praticar a disciplina espiritual da solitude, como uma disciplina mesmo, separando momentos regulares como um hábito na sua vida cristã. E muitas das vezes confundem solitude com solidão, então a gente vai fazer essa diferença entre solitude e solidão nesse vídeo, tá? Mas antes de mais, se essa é a primeira vez sua aqui no canal, sinta-se muito bem-vindo. Este é um canal com conteúdo cristão semanal, 2 vezes por semana, para te edificar, te abençoar a tua fé e a tua vida cristã. Então sinta-se muito bem-vindo. Ativa o sininho para receber as notificações. Então vamos começar. Caracterizar o que é solitude, né? E fazer a diferença entre solitude e solidão. A solitude é o ato intencional e voluntário de estar se distanciando de pessoas, ruídos, sons, circunstâncias com um propósito definido, que é buscar a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, estar sensível à sua voz e estar com você mesmo também. Então existe esse propósito espiritual. E a solitude, diferentemente da solidão, tem uma intencionalidade, uma voluntariedade, um propósito, enquanto que a solidão é colocada na vida do ser humano como algo que é externo a ele, que ele às vezes não gosta, não quer, e que as circunstâncias estão fazendo com que ele viva uma solidão. Mas a solitude não tem nada a ver com solidão, tá bom? Ao contrário da solidão, que é algo negativo, a solitude pode ser e é algo muito positivo na vida cristã. Esse vídeo faz parte da série Disciplinas Espirituais da Vida Cristã. Então, se você ainda não conhece os outros episódios, já tem sobre oração, sobre leitura bíblica, estudo bíblico também como disciplina espiritual, adoração na prática. Então, eu vou deixar todos eles aqui nos cards para você dar uma olhadinha nessa série, a série Disciplinas Espirituais da Vida Cristã. Vamos lá, como praticar essa disciplina espiritual da solitude na prática, então? É importante a gente buscar essa disciplina espiritual da solitude com regularidade, em primeiro lugar. Estando fisicamente a sós, com regularidade, estando fisicamente a sós. Se você é uma pessoa muito atarefada, você pode encontrar a possibilidade de fazer pequenos retiros espirituais no seu dia, às vezes 5 minutos, 10 minutos, de pequenos retiros de solitude, ou então mesmo retiros espirituais de solitude maiores, como meio-dia, um dia inteiro, talvez um fim de semana ou mais. Então, para isso, você vai precisar de se programar, né? Então, faça da sua agenda o seu aliado na hora de praticar essa disciplina espiritual da solitude. Programe-se, agende-se para estar praticando a solitude todos os meses, ou pelo menos de X em X tempo, fazendo esses períodos mais longos de retiros espirituais. Então, faça a prática da solitude de forma regular, esteja fisicamente a sós nesses momentos de solitude, vá para lugares em que você não encontre pessoas. Se você vive sozinha, vá para sua casa, então, ou vá para algum local na natureza, quem sabe, em que você vai poder estar sozinho, você e Deus, focado, tá bom? Uma grande importância da prática da disciplina da solitude é que cria a atmosfera certa para que Deus fale conosco, né? Então não adianta nada a gente estar sozinho, mas estar, por exemplo, com estímulos, distrações como a internet, a televisão, músicas, barulhos, etc. Então a gente precisa realmente estar mentalmente focado com Deus nesse momento, com atenção plena nesse momento, em ouvir a voz do Espírito Santo, em orar. Então é importante que seja regular, você se afaste fisicamente de pessoas, que você se afaste de possíveis estímulos e distrações. E é importante também que você esteja no silêncio. Sim, muitas das vezes a gente vai fazer esse momento de solitude, mas coloca uma música, coloca um louvor. A questão é que não é que esteja nada de errado, mas é que isso vai fazer com que você às vezes comece a cantarolar a música, você comece a pensar na letra da música. Então é importante que haja a ausência não apenas de estímulos, de circunstâncias ao seu redor, mas também de sons, de ruídos que podem distrair você.
A não ser que você esteja na natureza, né? Se você estiver na natureza, você ouvir o barulho do vento, do mar, dos pássaros, enfim, da própria criação, às vezes vai até te ajudar, né? Te aproximar mais do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, do que o contrário. Mas se você acha que pode te distrair, então vá para um lugar que você não tenha nenhum tipo de ruído, tá bom? Esteja focado plenamente, mentalmente naquela circunstância. Tenho certeza que se você se dedicar a praticar a disciplina da solitude como oportunidade magnífica de ter esses momentos, de estar nessa atmosfera apropriada, certa, para Deus falar com você, você vai desfrutar de forma maravilhosa e vai acontecer grandes experiências através da prática regular da solitude na sua vida. Dá-nos a oportunidade de um descanso físico e mental, que também é muito saudável, muito positivo para todos nós. Mas, em primeiro, vamos falar aqui do propósito mais importante, que é o propósito espiritual, que é estar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, estar mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo através desses pequenos retiros espirituais em que você vai buscar intencionalmente estar a sós, orando e buscando estar talvez até praticando outras disciplinas espirituais, como o jejum, a oração, a leitura bíblica, nesse tempo. Então, essa solitude é muito importante na vida cristã, como a gente já falou, mas também é importante que ela seja mesclada com outros momentos de comunhão com outros irmãos. Você não vai viver sempre sozinho, sempre em solitude, não, como um ermitão, um monge, mas serão momentos temporários, passageiros, de intencionalidade, de voluntariedade, com um propósito para que você, durante aquele período de tempo, esteja buscando mais estar com o Espírito Santo, com Deus. Então, é importante que haja sempre essa mescla, esse mix, tá bom? Entre solitude e comunhão. A solitude perde vantagens físicas e mentais, porque vai te permitir estar mais calmo, mais tranquilo, vai te permitir descansar fisicamente, mentalmente, né? Quando você se distancia de outras pessoas, de outras circunstâncias, de outros ruídos de sons, né? Que a gente vive num mundo tão agitado, com tantos ruídos, com tantos barulhos. Isso vai te permitir dar mais clareza, mais calma nos seus pensamentos, menos ansiedade, mais conhecimento de você mesmo, através de você entrar em contato com você mesmo, com as suas questões pessoais, com seus pecados, com os seus medos, aflições, enfim, vai te permitir não apenas comunhão com o Espírito Santo, não apenas um descanso físico, mas também um confronto com você mesma, com suas questões pessoais, e também vai te proporcionar estar despendendo um tempo de atenção plena para você e para Deus. Então, essas são as grandes vantagens da prática da solitude e do silêncio como disciplinas espirituais. Eu mesmo tenho sido confrontada pelo Espírito Santo na minha vida espiritual. Muitas das vezes eu vou fazer alguma tarefa doméstica, alguma coisa, eu coloco um louvor ou uma pregação, alguma coisa para ouvir. Então, eu tô vendo que eu estou meio que viciada nisso, em ter alguma informação, algum conteúdo, e estar sempre com a mente ocupada. O Espírito Santo tem me requerido para que eu tenha momentos realmente de solitude e de silêncio totais. Então, assim, eu tenho sentido esse toque dele, eu tenho ouvido a voz dele nesse sentido, para me permitir ter esses momentos. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Da era, né, da história, os pais da igreja, desde os dias, e vários outros cristãos ao longo da história, como Charles Spurgeon, Billy Graham, Jonathan Edwards, Sarah Edwards, que era sua esposa. Inclusive, fala esse livro aqui que eu li, Mulheres de Fé, tá vendo aqui? Fala sobre esses momentos de solitude, que era uma prática muito regular na vida da Sarah. Então eu vou ler para vocês o que ele fala sobre ela. Dizem que é uma jovem que é querida do Todo-Poderoso, que fez e governa o mundo, e há certas ocasiões em que esse grande ser, de alguma forma invisível, vem até ela e enche a sua mente com um gozo sobremaneira doce, e ela pouco se importa com algo mais, a não ser meditar nele, pois ela espera, depois de um tempo, ser recebida onde ele está, ser levada deste mundo e arrebatada no céu, pois ela está certa de que ele a ama demais para deixá-la permanecer a uma distância dele para sempre. Ela está nesses momentos ali para habitar com ele, para extasiar-se com seu amor, favor e gozo. Ela é de uma doçura maravilhosa, calma, benevolência, em especial depois daqueles momentos em que esse grande Deus se manifesta à mente dela. Às vezes ela canta docemente de um lugar para o outro e parece estar sempre cheia de alegria e prazer.
e ninguém sabe por quê. Ela ama estar sozinha, ama vagar pelos campos, montanhas e parece haver alguém invisível sempre conversando com ela. Então a gente vê aqui a prática da vida da Sarah Edwards, que tanto cativou o Jonathan Edwards, esse grande pregador calvinista, né? E como isso inspirava ela, inspirava ela na sua forma de viver, e como também produzia grandes vantagens e benefícios na sua vida, de doçura, de calma, de benevolência com os outros. Então isso é um grande exemplo para nós cristãos estarmos buscando ser homens, mulheres que buscam a solitude como uma prática da sua vida. A gente vê que Jesus exortou os discípulos a estarem buscando a solitude como prática na vida deles. E em vários momentos a Bíblia fala sobre isso. E o próprio Jesus praticava essa disciplina. Então a gente vai ver agora as vantagens da prática da disciplina espiritual da solitude. Vamos começar vendo a primeira delas e mais importante, é que Jesus praticava a solitude no seu dia a dia, de forma regular. Porque se o Deus do universo buscava praticar a solitude na sua vida de uma forma regular, como uma disciplina espiritual, é porque é algo positivo, é algo bom e é algo valoroso. E ele, enquanto era homem, mas também era Deus, em sua parte humana, ele sabia da importância e da necessidade da prática da solitude. A gente vê isso no capítulo 6:15 de João, que diz o seguinte: depois de verem o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: este é o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo Jesus que eles pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido aonde eles estavam. Então a gente vê que Jesus passava longos períodos até em solitude, como a gente também pode ver em Lucas 5:16. As notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, outra grande vantagem da prática da solitude na nossa vida cristã é que nós vamos amadurecer espiritualmente e fortalecer a nossa fé através da comunhão com o Espírito Santo na solitude e na dependência dele, de que ele fale conosco, porque ali a gente vai estar totalmente sós. Então não vamos ter outras distrações, não vamos ter outras pessoas, nossa atenção vai estar focada nele. Então a gente vai estar, toda a nossa forma de relacionamento naquele momento é só dele, é só para ele, é só com ele. Fortalecer nosso relacionamento com ele, vai aumentar a nossa dependência dele e também a nossa consciência da soberania de Deus. Porque a gente sabe que ao nos afastarmos, a gente deixa o controle de todas as coisas e toma consciência de quem está no controle de todas as coisas. O Deus, não é? Que está com o controle do mundo nas suas mãos. O profeta Isaías nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Terceira vantagem de estar em solitude de forma regular é termos maior aptidão para ministrar na vida dos outros. A gente vê que o próprio Jesus vê uma vida em que ele fez no seu ministério muitas curas, muitos milagres, mas isso tudo demandava, não é? Então ele intercalava esses momentos de atividade física, mental, espiritual, com momentos de solitude, em que havia esse refrigério, esse descanso. Ele próprio, antes de começar o seu ministério público, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Esteve lá durante 40 dias e 40 noites sozinho, só ele e o Espírito Santo. E depois Satanás para vir tentá-lo. A solitude é uma forma de fortalecer, de nos prepararmos para o nosso ministério público, de ser moldados, usados pelo Espírito Santo para ser usados com os nossos dons na vida de outras pessoas, no nosso ministério público. Outra vantagem da solitude é que nos ajuda a enfrentar os desafios da nossa vida. Jesus tinha muitas demandas, gente. Ele tinha físicas, espirituais, emocionais, de atenção, dar atenção às pessoas, de curar, de fazer milagres, de caminhadas grandes, extenuantes, longas, desgastantes, a pé, durante vários dias, indo de um lugar para o outro. Todas essas demandas espirituais, emocionais e físicas implicavam que ele passasse tempo com Deus para se fortalecer para isso. Então a gente vê que em vários momentos dele, entre uma situação e outra, entre um milagre e outro, ele estava sempre buscando estar em solitude. Quando ele multiplicou os pães, logo após ele foi orar. Quando ele esteve curando toda noite, até quase de manhã, ao invés de dormir e descansar, ele foi passar tempo com Deus em oração. Enfim, passar tempo em solitude com Deus nos permite ser
tratados e curados por Deus das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos medos, etc. De todas as nossas necessidades como ser humano. Como diz em Mateus 14:13, eu vou ler. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar afastado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão que teve compaixão deles e os curou. Então a gente vê que foi esse isolamento, essa solitude, nesse momento crítico da vida de Jesus, de tanta dor, foi algo que foi necessário para Jesus, para se recompor da dor, do luto que ele estava passando e continuar com as suas atividades. Então, muitas das vezes a solitude pode ser também um bálsamo da gente se conectar conosco mesmo, de se conectar com Deus e renovar o nosso ânimo para continuar lidando, né, com as nossas demandas. Deus, através da prática, da solitude e do silêncio, dessa grande disciplina espiritual. Com o tempo, com a prática, esses momentos de solitude vão se transformando cada vez em menos estranhos, que a princípio eles serão um pouco estranhos, menos estranhos e mais desejáveis e mais procurados por você. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa teu joinha, deixa teu comentário, tua sugestão de tema aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que eu vou gostar muito de tentar trazer esse vídeo pra você. E a gente se vê aqui no próximo vídeo do canal. Beijo enorme!